Cara a Cara com BG deste sábado tem a satisfação de receber um grande amigo, nosso queridíssimo Monsenhor Lucas Batista. Monsenhor, meu amigo Lucas Batista, satisfação recebê-lo. Igualmente, veja. E também aqui nesse espaço que você criou, né? Com muita responsabilidade. Contar a história bonita de vida do senhor. Só conhecem o padre, o monsenhor, esse homem santo, mas vamos por trás disso é um ser humano que lutou muito, tem uma história bonita e a gente vai contar a todos que nos assistem a partir de agora. Garoto pobre em Caicó, como foi a infância, monsenhor? Bem, a infância, como de qualquer menino, no interior, em Caicó, 40 graus, né? Sem inverno. E também meu pai era barbeiro, minha mãe costureira, vendia muitos meninos, porque eu fui o segundo, porque o primeiro morreu, mas eu fiquei sendo o primeiro, né? Depois de mim, 10. Então éramos 11 irmãos. Quer dizer, chegaram a ser 12. Chegamos a ser 12. Aí a gente foi criado ali, não havia energia, não é para você ter ideia, não havia água, tinha que buscar no posto Santana, para as panelas que era feito no fogão, a lenha, para arear, tinha que buscar areia lá no rio, né, não tinha bombril. Então, tudo essas coisas que a gente... Uma infância muito humilde, né, senhor? Uma infância humilde e sempre trabalhando, ajudando, né? A família. E a gente está aqui firme e forte. E o senhor ganhava um trocadinho, era garoto de recado em Caicó? Como não havia telefone, né, nem celular, nem nada, então eu ficava encarregado de dar o recado daquelas pessoas importantes, que queriam mandar bilhete um para o outro. Aí todo dia eu ia para saber o que era que tinha e ganhava um dinheirinho, né, e colocava no Banco Rural. Eu gostava de juntar na poupança, né, para dizer que era um menino que tinha dinheiro, né, para os outros, né. Monsenhor, a religião apareceu na sua vida já na infância? Já, porque mamãe tinha que ficar em casa fazendo as coisas domésticas, né, e também costurando para ganhar e vendendo leite. Aí papai era muito religioso e tinha mais tempo e me levava para a igreja. Então, desde pequeno, nós fomos criados assim, né, na igreja, rezando. Aí com 8 anos eu já sabia ajudar a missa em latim, a professora me ensinou, né? E eu comecei a ajudar a missa, fui coroinha e o seminário era na minha rua, lá em Caicó, e quando eles passavam na frente lá de casa, eu ia olhar, achava bonito, então daí eu acho que veio a vocação para entrar no seminário. Mas aí o senhor entrou para o seminário quando? Com 12 anos de idade, eu tinha feito o 4º ano primário no Grupo Senador Guerra, e lá no seminário a gente já entrava no 5º ano primário, aí chamava seminário menor, que era até terminar o 1º grau, ou ensino fundamental hoje, né? E o ensino médio a gente fazia aqui em Natal. Eu vim fazer aqui no seminário de São Pedro. Mas aí teve uma interrupção? Sim, quando eu fui para o seminário maior, no curso de Filosofia e Teologia, aí chegou a grande crise da igreja por causa do Concílio Vaticano II. Qual foi essa crise? Essa crise foi assim, os padres muito desencantados com a igreja, muitos deixavam para se casar, não é? E os seminários também foram se fechando porque não tinha mais essas vocações todas. E o meu seminário lá de Olinda entrou assim numa crise porque ninguém queria mais morar dentro de convento. Então o senhor foi morar em Olinda? Fui morar em Olinda, no seminário de Olinda, ali no Alto, João da Sé. Depois a gente foi para Camaragibe, né? Que foi um prédio novo que estava em andamento há muitos anos. Foi com Dom Helder Câmara. E aí essa crise criou-se assim e todo mundo queria deixar o seminário para fazer uma experiência. Aí como eu tinha entrado desde pequeno, eu também vou fazer essa experiência. E foi a sorte, porque eu vim aqui para Natal e consegui trazer minha família, que era grande, né? E em Caicó não tinha nenhuma perspectiva. E aqui eles vieram estudar. O senhor trouxe seus pais, seus irmãos? Meus pais e meus 10 irmãos. Foi nessa época que o senhor virou bombeiro de posto de gasolina? Foi. Você já sabe disso? Já, eu pesquisei. Bem, pois é, porque o seminário, Monsenhor Lucilo, que era o reitor, ele queria uma forma de manter
ter o seminário sem muitas ajudas de fora, né? Aí vamos botar um posto de gasolina, vamos botar um comércio aqui, uma sorveteria, e os seminaristas trabalham. E como eu estava fora, eu pedi emprego a ele. Aí ele me deu emprego, eu fiquei frentista e fiquei ajudando ao técnico da sorveteria, e como eu era quem fazia as compras, eu terminei descobrindo a fórmula do sorvete. Era a sorveteria Damasco, era? Damasco, sorveteria Damasco. Que era na esquina Você não alcançou, viu? Não. Porque você nem pensava em ser nascido. Mas era na esquina da... É ali, na Pudi com a Campos Sales. Que é perto do... Hoje ainda tem o posto São Pedro. É o posto São Pedro. Agora a sorveteria eu acho que se acabou. Aí o senhor vendeu a receita depois, foi emocionante? Não vendi a receita. Agora, quem quiser aprender, eu vou cobrar algum cachê. Viu? Mas eu sei fazer o sorvete. Não vendeu não, mano? Não, vendi não. Porque agora o segredo pode ser mais ou menos assim. Como era o sorvete? É assim, você tem que fazer um mingau de leite ninho, tem que ser leite ninho, um mingau no fogo. Aí o resto... E quando é que o senhor... Para ficar bem maciozinho. E aí quando é que o senhor vira chefe de cozinha? Porque o senhor cozinha muito bem. Até livro escreveu? Foi. Eu de fato, eu trabalhei como cozinheiro numa casa na Alemanha para poder ganhar alguma coisa. Sobreviver. Voltar para o Brasil. E o senhor foi fazer o que na Alemanha? Não é assim, eu fui fazer... Você perdeu pelo mundo? Não, eu fui fazer um curso lá em Roma, de 1 ano e meio. E não tinha dinheiro para voltar, porque daqui para lá eu vendi o carro que eu tinha, né? Já era padre, então? Já era padre, 7 anos de padre. Certo. Eu já tinha. Aí, lá na Alemanha, eles tinham uma organização que chamava-se Humano, que acolhia estudantes de outros países na Europa para trabalhar numa fábrica da Bosch lá na Alemanha, em Stuttgart. E eu entrei nessa fábrica com mais 15 padres. Ficou quanto tempo lá, Monsenhor? Era para trabalhar só 60 dias. Aí eu só trabalhei 8 dias porque adoeci e fiquei pelo seguro da fábrica. Depois eu acolhi, aí no alojamento da fábrica, eu acolhi uma família alemã que veio visitar um outro padre, mas o padre não quis saber. Aí eu acolhi, fiz um cafezinho e eles me acharam assim simpático, voltaram para me visitar e me proporcionaram conhecer uma grande festa que havia em Stuttgart. É assim, uma coisa que entra pela madrugada, na rua, com muitas bandas, com muitas barracas, etc. Tal, muitas exposições. Aí eu fui, nesse caminhar, eles gostariam de comer uma feijoada brasileira. Aí eu disse que sabia fazer a feijoada brasileira. Você sabe fazer isso aí? Aí me contrataram, aí eu fui morar nessa casa, porque já não podia mais no alojamento, porque eu já estava dispensado. Aí eles me deram 16 dias de alojamento. Por essa feijoada eu fiquei cozinhando, para eles, comidas brasileiras, que eu sabia fazer, e eles passeando comigo pela Alemanha. Eu conheci a Alemanha todinha, me hospedando em hotéis, que não tinha condições nenhuma de me hospedar, né? Porque não tinha recurso. E o dinheiro que eu ganhei na fábrica, eu estava até com o Padre Sabino, que você conheceu. Conheci. Eu voltei com o Padre Sabino de navio, e quando eu cheguei aqui no Brasil... Isso foi em que ano, hein, monsenhor? Isso foi em 78, 79. 30 anos atrás, 40 anos atrás. 40 anos. Veio da Europa do navio para o Brasil. Para o Brasil. E no navio, sim, aí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu recebi 300, naquele tempo a moeda da Alemanha era marcos. Aí eu recebi 300 marcos porque eu estive doente na Alemanha. A Alemanha bendita, né? Olha, não paguei nada. Era interessante que quando eu fui para o médico da fábrica, ele disse: onde é que o senhor mora? Aí eu disse, ele disse: então o senhor vai para a clínica mais perto do alojamento, que é para não pagar transporte. Para você ver como é a coisa. Foi um furúnculo que nasceu em mim. E furúnculo, em alemão, parece cobra. Aí entenderam que eu tinha sido mordido de cobra. Aí como é que um brasileiro foi para a Alemanha? Olha, foi uma confusão, sem ninguém atender. O senhor sempre gostou de muita festa, né? Sim, gostei de muita festa. Você, qual é? Gostava de carnaval, não era? Sim, mas aí é tal coisa, era proibido brincar carnaval. No carnaval, a gente ficava de retiro.
Mas eu era doido para conhecer o carnaval, porque dizia que era pecado o carnaval. Aí eu queria saber como era o pecado, né? Minha curiosidade era essa. Aí, foi na prática, né, professor? Na prática. Aí quando eu deixei, aí eu tive sorte. Naquele tempo não tinha os polos que hoje tem, né? Aí o Natal era menor. Sabe onde era o carnaval? Melhor de Natal, ali no Djalma Maranhão, naquele ginásio de esporte. No Palácio Esportes? Palácio Esportes, é. Era ali o carnaval. Aí eu fui para ver, sozinho. Eu digo, eu quero ver como é isso. Uma orquestra dessas que até as pedras dançam. Aí eu fui, entrei, fiquei sentado na arquibancada olhando, não via nada. Nem bebida alcoólica podia entrar. Aí eu terminei entrando no dance, não é? Aí pronto, terminei no miolo, porque eu digo aqui no miolo ninguém vai me ver, mas também eu não era muito conhecido, não. Bom, senhor, muita gente tem curiosidade, antes de continuar falando da história do senhor, como é que os padres se mantêm? Como é a manutenção, né? Porque o padre ele abandona a vida dele para viver vocacionado ao Senhor, não é isso? Como é a manutenção do padre? Pronto, como eu era de muitos irmãos, né? Aí eu disse a eles, quando eu estava bem perto de me ordenar, vocês se preparem, que padre não ganha nada, vive do dia a dia. Eu disse para eles, porque eu não queria sustentar a família, eu não tinha condições de sustentar. Eu digo, vocês estudem, se formem e passem em concurso. Graças a Deus todos me obedeceram, né? E quando eu fui para o interior, foi Macau e Pendências, minha primeira paróquia. Então eu cheguei, a gente tem a casa paroquial e o povo é quem mantém. E eu ganhei, na época, calculando assim, seria R$100 por mês. Isso em 1970 até 72. Aí depois eu fui chamado para cá, fiquei na catedral. Então o senhor, quando foi ordenado, o senhor foi para Macau e Pendências? Macau e Pendências. Depois veio para Natal? Aí depois vim para Natal para formar a equipe de sacerdote que tomava conta da catedral e Santa Terezinha. É tanto que eu conto Santa Terezinha 25 anos, mas eu passei muito mais, passei 31 anos. Santa Terezinha foi que deixou o padre Lucas, que depois se tornou Monsenhor, conhecido na cidade. Foi, né? Santa Terezinha foi o meu... Porque o senhor vivia ali, era conhecido na religiosidade, mas depois virou conhecido na sociedade. Foi, porque aí eu também entrei na mídia, né? Passei 30 anos celebrando missa na televisão. Comecei por essa televisão. Aí depois o senhor virou artista, né? Foi, aí virei artista, mas nunca fui... como é pop, não. Não. Popstar, né? Mas eles expulsaram da Santa Terezinha por quê? Não me expulsaram. Não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Certo. A gente vai saber da expulsão na volta do intervalo, viu, padre? Viu, meu senhor Lucas? Vamos chamar o intervalo, na volta a gente... Tá certo. Continuamos conversando com o senhor Lucas aqui. Estamos voltando com cara a cara com o BG, conversando com essa figuraça que é Monsenhor Lucas Batista. Monsenhor, eu perguntei, a gente estava falando, vamos voltar da carreira da religiosidade, mas o senhor se tornou conhecido na paróquia de Santa Terezinha. A manutenção que você quis. Apresentou durante muitos anos a missa na afiliada Globo local, começou a ter uma participação importante na sociedade. Mas eu fiz a pergunta, o que aconteceu por o senhor sair da Santa Terezinha, que causou uma polêmica grande? Muita gente achou que a arquidiocese tinha tirado o senhor teve que ir para a imprensa explicar que não, que tinha sido uma decisão do senhor, até brinquei porque teriam expulsado o senhor. O que foi que aconteceu? Sim, depois de 25 anos como pároco, não é? Então eu senti-me cansado e achei por bem renunciar, né, à paróquia e passar um ano, a gente chama ano sabático. Inclusive está até na Bíblia, né? De 25 anos, de 50 anos, você escolheu um ano para o descanso, para uma reparação, um adornamento, não é? E eu escolhi, fiquei no eremitério do Santo Lenho, do cônego José Mário. Padre Zezinho, o cantor, foi quem foi me levar lá e foi quem me apoiou. Ninguém acreditava que eu sairia, eu saí porque quis, né? Ninguém me botou para fora, era Dom Matias estava chegando, ainda bem que eu tinha testemunhas que... Ele levou a culpa, né, Dom Matias? O pobre de Dom Matias levou a culpa, mas que tinha me transferido, me tirado, mas não houve nada disso, foi espontâneo.
porque havia muito movimento na Santa Teresinha. Eu tinha 73 tipos de movimentos, serviços e pastorais. Aí como era que eu acompanhava isso? Não tinha mais condições não. Era vigário episcopal, era do Instituto de Teologia, era da catequese na arquidiocese, era da Escola Superior de Educação Religiosa, era tanta coisa que eu não tinha mais como abraçar. E aí nesse retiro, como é que o senhor sobreviveu? Porque Sim, o senhor deixou de ficar com a paróquia, não tinha receita. Não tinha receita. E eu nunca pensei nisso. Agora, quando eu saí, aquela história, eu digo, meu Deus, como é que eu vou me manter, né? Mas o povo ajudou bastante, o pessoal percebeu, né? Muita gente me ajudava. Eu também aceitava uns compromissos à noite, e geralmente então uma espórtula, né? O padre que a gente faz um exercício religioso fora daquele comum, né? Da paróquia. Casamento, batizado, essas bodas, né? O pessoal... Então, literalmente, o senhor não tinha do que viver? Não, a única coisa que eu tinha era uma aposentadoria do INSS, que eu me preocupei de colocar em 10 salários. Mas só para você ficar sabendo, e o mundo todo, não é? Que desses 10 salários eu ganho 1,5. Ele foi diminuindo. Eu cheguei até a falar com Garibaldi numa missa de aniversário dele na igreja. No meio da missa? Falei. E disse, olha, assim como o senhor trouxe água, traga o pão, que eu estou precisando, né? O povo bateu palma porque... Ele estava no INSS? Ele estava no INSS e até hoje Garibaldi não me resolveu. Garibaldi. Mas pode ser que agora ele me resolva meu problema, porque daqui a pouco eu vou ficar com um salário. Não é? Sim, outra coisa, eu me aposentei pela Secretaria de Educação, porque eu fui coordenador do ensino religioso 40 anos. Sabe o que é que fizeram assim que eu me aposentei? Lá a Secretaria tirou 1.200 do salário. Não, quem vai procurar o senhor quando acabar o programa sou eu, para pedir ajuda, porque tanta receita então, dessa... Então, você me ajude, faça com que a Secretaria de Educação devolva meus 1.200 que tirou, alegando que eu fui professor universitário. Eu nunca fui professor universitário. Eu formei muita gente, quem eu formei está ganhando mais do que eu. Para você ver como são as coisas. Então, agora, a situação está difícil para o senhor. Não, tá. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque isso é um assunto meu, mas que atinge muita gente nesse país e aqui no Rio Grande do Norte. Monsenhor, o senhor teve uma participação importante, muito importante. O senhor coordenou aí foi um dos coordenadores durante mais de 2 anos, da vinda de João de Deus, o nosso queridíssimo João Paulo II, a Natal. João Paulo II, monsenhor, é o meu protetor. É o meu santo. Pois é, e você viu que é um santo nosso, né? É quem eu me agarro, é quem eu oro e é quem eu peço. Muito bem. E ele intercede, porque ele em vida favoreceu, né? Muita gente até alcançou graça. E eu estava lá. Assistindo ele aqui em Natal, em 90 aí. Você fez o que? A primeira comunhão, crisma? Não, eu não fui lá para o papódromo. Eu fui ver ele passar, tive a felicidade de ver ele passando. Pois bem, quando veio a notícia que haveria o Congresso Eucarístico aqui em Natal com a vinda de João Paulo II, eu fui um dos coordenadores, eu fiquei com a comissão pastoral. Eram 5 comissões e eu fiquei responsável por esta, que era a que movimentava o Congresso. Eu criei 13 subcomissões, só para você ter ideia. E quase nenhum padre entrou, né, no trabalho. Foram 2 anos de preparação, nós tínhamos muitas reuniões, tinha que ter muita criatividade, né? E no final ele benzeu eu com todas as credenciais e quase que não falava com ele porque a polícia italiana não queria deixar que eu entrasse, né? Para a bênção da capela da catedral ali no subsolo. Aí o Monsenhor Marini, que era o mestre de cerimônia, que tinha estado comigo várias vezes, quando me viu, aí me levou ao Papa. Foi a sorte minha, né? Mas eu fiquei muito ao lado por conta dos comentários. Movimentou a cidade toda, né? Foi muito bonito. Foi, né? Nós preparamos as missões, as santas missões, que foram realizadas antes do Congresso. E nós preparamos mais de 3.000 missionários leigos. Isso eu estou escrevendo, viu? Monsenhor, a religiosidade hoje, na criançada, na juventude, ela aumenta ou diminui? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. A segunda, por que eu estou fazendo a primeira pergunta? A gente vê tudo que foi preconizado, defendido por Jesus,
defendido pelos padres, durante nossa vida toda, ser destruído em questão de minutos pelo que se propaga hoje nas mídias e nas televisões. Seja em séries, seja em novelas, em programas de juventude. Qual é a leitura do senhor e da igreja em relação a isso? De fato, você tocou num assunto que é preocupante, viu? Porque eu sempre escutei muitos sermões do senhor, e sempre foi muito alinhado a isso, dessas atualizações, dos valores invertidos. Então, nós que evangelizamos, né, nós temos essa preocupação com a formação das crianças e dos pré-adolescentes, porque é aí que é a base, né, para o futuro. Porque o que é que nós vemos hoje nas igrejas? Pessoas de idade. Então isso é fato? Isso é fato. Não é? Pessoas de idade, um esvaziamento, estamos percebendo também. Também é fato. É fato, eu percebo, porque eu não só celebro na casa da criança. Se você me acompanhar no Instagram, você vai ver como eu estou, né? O senhor está no Mirassol, né? Eu saí, né? Saiu? Eu agora sou pároco emérito de Mirassol, né? Eu renunciei porque o direito canônico diz que aos 75 anos você deve renunciar. O senhor já tem 75? 76. Não aparenta, não. Obrigado. Então, aos 76, aos 76 eu renunciei, né? E aos 75 ainda. E agora eu estou com a capelania da Casa da Criança, mas eu não deixo de celebrar em vários lugares, por exemplo, domingo agora eu estou celebrando na Santa Terezinha. Então o senhor roda muito, vai a várias paróquias. Fico muito mais livre para... E preste atenção. E preste atenção a isso, tanto no interior como na capital. Eu estive em Areia Branca, eu estive agora aqui em El Marinho, não é? Eu estive em sítios e em outras paróquias aqui da cidade, né? E eu percebo essa ausência, né, de jovens e adolescentes. Apesar da gente continuar com os encontros, como de Segue-me, Jaque, né, que faz com que o jovem seja mais incluído e aceite um entrosamento com os trabalhos paroquiais, né? Ao longo da vida do padre, do monsenhor, quantas paróquias o senhor esteve? Pronto, eu comecei por Macau e Pendências, aí depois eu vim para a Catedral Antiga, e depois Santa Terezinha e Mirassol, né, Santo Afonso. Foram 5 paróquias. Quer dizer, em mais de 40 anos. Vou fazer o ano que entra 50 anos de padre. Mais de 50 anos. Já deixo o convite aqui a você, né, porque eu celebrei os 50 anos de seus pais, eles se casaram em São Pedro, e eu vou celebrar meus 50 anos em São Pedro, porque foi lá onde eu me ordenei. Estaremos lá, se Deus quiser. Então a família todinha lá. Mandar um abraço para o meu queridíssimo padre Francisco Mota. Pronto, Eu nem falei com o padre Francisco Mota, mas ele já se dispôs a me convidar, e eu vou dizer, será que ele está vendo, hein? Vou tocar num assunto que é muito delicado para a igreja, essa questão da pedofilia na igreja. Como é que o monsenhor Lucas vê isso? Bem, a gente vê com lástima, né? Porque a fraqueza humana e um despreparo, né? E é claro que a igreja tem essa preocupação na formação do clero. A gente é formado para uma vida celibatária, né? Até agora, ninguém sabe daqui para frente. Mas você acha que isso pode mudar? Eu acho que pode mudar, porque os tempos estão exigindo, viu? A Igreja Católica, ela tem que repensar o ministério sacerdotal, um novo tipo de padre, que na minha cabeça não seria como eu estou aqui, um padre, né, de 49 anos de padre, agora em setembro, que vive só para isso. Não é? Eu nunca ocupei outra coisa, a não ser padre, né? Sempre preocupado com a formação, mas pode ser um homem, por exemplo, nós temos os diáconos casados. Eu passei 7 anos formando os diáconos e eu vi que riqueza a igreja possui e estava tudo em banho-maria. É? Então tem que botar para funcionar. Nós agora já temos 100 diáconos na arquidiocese.
homens casados. E por que é que o padre também não poderia ser no estilo do diácono, para tomar conta apenas de uma pequena comunidade, de um condomínio? Quantos condomínios nós temos agora nas grandes capitais e cadê a parte de sacramento desses condomínios? A evangelização. Cadê o link, né? Pois é isso. Então a igreja vai ter que repensar isso. Não é? A própria indústria, o padre operário, não é? O padre no mundo da política, o padre as outras igrejas ocupando espaço. Ocupando espaço, olha, na Mirim tem 18 igrejas católicas e 600 protestantes. Por quê? Porque em cada esquina tem uma igreja. Aí forma aquele povinho ali, pronto, eles estão... Monsenhor, e como é que o senhor vê o Papa Chiquinho? O Papa Francisco, eu considero assim, o Papa do momento, né? O Papa que veio para fazer com que a igreja tomasse o seu início. Recomeçasse, vida de comunidade, vida de fé e vida, testemunho, pobreza, ficar ao lado dos pobres, dos mendigos, dos que estão excluídos, lutar para o bem-estar e a felicidade de todos, e não para um pequeno grupo que usufrui tudo da criação. Então a gente tem que pensar na partilha, e é um Papa que ele pode falar, porque ele não é desse jeito, porque foi Papa, ele já viveu uma vida de pobreza, pegando o metrô, indo comprar o jornal lá no jornaleiro, né? Entendeu? A igreja, o senhor concorda ou discorda que a igreja no Brasil hoje tem uma tendência ideológica para a esquerda? A igreja em si, como instituição, não. Ela não pode, porque a igreja é o povo de Deus. Então, não somente os que estão nos comandos, mas também os que estão nas periferias e na base. Então a igreja tem que ser de todos, e todos os documentos oficiais da igreja mostram isso. Agora, se eu que sou padre tomo uma posição, eu não posso tomar como igreja, eu posso tomar como um cidadão que também voto, né, que tem o meu direito de escolher, né? E a opinião da gente tem que ser... Por exemplo, olha, eu posso falar um pouco, sabe por quê, Bruno? Porque eu estou em Natal 49 anos e toda a minha vida foi com esse povo todo, de governo, de candidatos, e todos me procuram e pedem. E você pode observar... O senhor já foi solicitado, né? Ser candidato, né? Até estava dizendo assim, se agora quem quisesse ganhar só era me escolher como vice, não era? Olha, é muito pouco tempo para a gente conversar com o senhor Lucas. O programa é muito curto, infelizmente. Eu queria agradecer ao senhor. Satisfação tê-lo aqui, viu? Agradeço eu, porque... História bonita. Você me chamou e a gente propõe uma experiência de vida, e isso também é evangelização. Você é um jovem católico desde o berço, a gente lhe acompanha, e você tem a mídia, você não perca a oportunidade de levar o seu testemunho, a sua família é uma riqueza, né, em exemplo, e que você pode muito bem passar isso para outras pessoas. Obrigado, Monsenhor Lucas. Meus amigos, vamos ficando por aqui e até sábado que vem.